Saudações a todos, aqui é o professor Reginaldo Santos, do curso de Química da Universidade Estadual do Piauí, e hoje iniciaremos uma série de podcasts onde abordaremos temas relacionados às pesquisas acadêmicas e o impacto que essas pesquisas possuem na vida de estudantes de pós-graduação e da sociedade. E para começar essa série de entrevistas, nós convidamos o professor Dr. Geraldo Eduardo da Luz Júnior, que atualmente é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Estadual do Piauí, o PPGQ-UESP. O professor Geraldo Luz possui graduação em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Química pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi diretor técnico-científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí e atualmente é professor associado 2 da UESP. Na Universidade Estadual do Piauí, o professor Geraldo Eduardo Luz já ocupou diversos cargos administrativos, na Pró-Reitoria de Administração, bem como na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Também já foi tutor do Programa de Educação Tutorial, Grupo PET. Em nível de pós-graduação, atua junto aos programas de pós-graduação em Química das Universidades Federal e Estadual do Piauí, com orientações em níveis de mestrado e doutorado. Tem experiência na área de Química, com ênfase em catálise heterogênea e ensino de Química, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de catalisadores heterogêneos, peneiras moleculares mesoporosas, fotocatálise, biocombustíveis, remediação ambiental e ensino de Química. Além disso, o professor Geraldo Eduardo é bolsista de produtividade nível 2 do CNPq e membro do Grupo de Energias Renováveis e Tecnologias em Catálise, Green Tech. Então, para falar sobre o tema Tecnologias Ambientais Investigadas através da Química de Materiais, conversaremos com o professor Geraldo Eduardo da Luz Júnior. Eu que agradeço a oportunidade de falar para os nossos alunos, para os alunos da pós-graduação de maneira geral, do PET e do nosso grupo de pesquisa. Percebe-se que você tem uma experiência na área de catálise, na área de materiais. Então, para que o nosso público entenda, gostaria que você pudesse nos dizer qual a relação que existe entre a química de materiais e as tecnologias ambientais estudadas pela catálise. Bem, a ciência de materiais, de maneira geral, vem se desenvolvendo muito nos últimos anos, e dentro da ciência de materiais, a parte de química de materiais especialmente, e essas duas áreas estão extremamente relacionadas com o desenvolvimento tecnológico de novos materiais também de maneira geral, e aqui no caso especificamente para a parte de tecnologias ambientais. Nós podemos citar como exemplo da importância do desenvolvimento de química de materiais ou de novos materiais para as tecnologias ambientais, o desenvolvimento de placas ou painéis solares, que atualmente são muito utilizados, especialmente aqui no Piauí, que é uma fronteira de utilização e geração de energias renováveis, e se destaca as usinas que estão sendo instaladas no Piauí para geração fotovoltaica, bem como a gente também pode dar como exemplo a questão da utilização de fotocatalisadores ou de filtros inteligentes para o tratamento de efluentes, no sentido de promover a descontaminação por meio de fotodegradação de macromoléculas poluentes em ambientes aquáticos. Sabemos que hoje existe uma grande interação entre as áreas de estudos, tais como química, física, biologia, medicina, não havendo uma fronteira bem definida entre as áreas de estudo. Mas a linha química de materiais difere de alguma forma dos estudos realizados em engenharia de materiais? A área de materiais era uma área muito interdisciplinar e multidisciplinar, e há nos programas de pós-graduação as linhas de pesquisa em química de materiais e outras em engenharia de materiais. Por vezes essas
linhas de pesquisas também se tornam em áreas de concentração até a denominação do próprio programa de pós-graduação. Em termos de diferenças, eu acho que tem mais semelhanças do que diferenças entre a química de materiais e a engenharia de materiais. E até vou mais além, acho que uma complementa a outra. A química de materiais, ela se atém mais ao desenvolvimento, caracterização, entendimento das propriedades dos materiais e das possíveis aplicações que esses materiais têm. E a parte de engenharia de materiais foca mais nos testes reais de aplicação desses materiais já desenvolvidos pela química de materiais ou não. A engenharia também pode fazer esse trabalho de desenvolvimento, mas normalmente a parte de engenharia já utiliza os materiais desenvolvidos pela área de química de materiais e os avalia como potenciais tecnologias de fato ou como já tecnologias aplicadas ao mercado de maneira geral. Como você avalia os impactos proporcionados pelo desenvolvimento de materiais novos nas tecnologias e, consequentemente, no estilo de vida do homem moderno? Poderíamos dizer que materiais e as tecnologias modernas caminham lado a lado? Certamente. O mundo moderno, a vida moderna, ela está intimamente ligada com o desenvolvimento de materiais adequados às aplicações que a vida moderna exige. Nós não poderíamos imaginar hoje, por exemplo, a vida das pessoas, especialmente no período de pandemia, sem a utilização das tecnologias remotas, né? Como o celular, como os computadores, os tablets, né? E nada disso essas tecnologias não existiriam sem o desenvolvimento dos materiais adequados, os semicondutores adequados, os polímeros adequados, condutores ou não, com determinadas propriedades de flexibilidade, de resistência, capazes de aguentar a pressão, temperatura. Então não teríamos uma vida moderna se não tivesse como nós enxergamos hoje e até mesmo como nós projetamos para um futuro bem próximo, sem o desenvolvimento dos materiais e o entendimento das propriedades desses materiais. Quais são hoje os grandes centros de pesquisas em materiais no Brasil? Temos trabalhos relevantes nessa área de pesquisa sendo realizados no Piauí? Bem, eu poderia destacar como centro de pesquisa de materiais de alta relevância no Brasil o CDMF, que fica na UFSCar, né, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor Elson Longo, na Universidade Federal de São Carlos, em São Paulo. É um grande centro que desenvolve materiais voltados para a aplicação de desenvolvimento de sensores, tanto de gases como de outras substâncias químicas, para fotocatálise, para a atividade microbiana, né, tanto bactericida como fungicida. Em termos de Nordeste, nós temos um centro interessante, importante de materiais na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde há um programa de ciência e engenharia de materiais, em que o foco é mais voltado a materiais cerâmicos, voltado à indústria cerâmica de fato. E aqui no estado nós estamos crescendo nesse momento. Nós temos, no estado do Piauí, nós temos um grupo de pesquisa importante na Universidade Federal do Piauí, em que também já há um programa de pós-graduação em ciência de materiais. Há um outro grupo de pesquisa no Instituto Federal de Educação do Piauí, que também tem um programa de pós-graduação relacionado, que seria o programa de pós-graduação em engenharia de materiais. E na Universidade Estadual do Piauí também há um outro grupo que trabalha na linha de pesquisa de química de materiais dentro do programa de pós-graduação em química. Então seriam esses grupos em termos nacional, regional no Nordeste e local que eu poderia citar. Bem, no estado do Piauí nós temos trabalhos bem importantes, assim, e alguns já utilizados pela própria indústria. Nós temos pesquisadores da Universidade Federal, como o caso do professor Rômulo, que trabalha com a parte de nitretação por plasma, né? Fazendo modificação das propriedades de corrosão, de resistência,
desses metais por meio de nitratação por plasma. É uma tecnologia que já foi adquirida e vem sendo utilizada pela fábrica de bicicletas Houston. Nós também temos o desenvolvimento de materiais a partir do epicarpo e mesocárpico do babaçu, como o desenvolvimento de carvões adsorventes a partir do epicarpo, de adsorventes a partir do mesocarpo, obviamente por meio de tratamento desses materiais. Também são trabalhos oriundos da Universidade Federal do Piauí. Na Universidade Estadual do Piauí nós temos o desenvolvimento de fotocatalisadores voltados ao tratamento de efluentes por fotodegradação das macromoléculas poluentes, e aí se estuda diversos semicondutores no formato de pó, ou em forma de pó, ou depositado em filmes finos sob substrato condutor, em que a gente avalia as propriedades fotocatalíticas desses materiais e também fotoelétricas. Uma curiosidade, e como você foi parar nessa linha de investigação? Como tem conduzido suas pesquisas na Universidade Estadual do Piauí e qual de seus estudos você julga o mais relevante? Bem, eu fiz o doutorado na área de catálise, catálise heterogênea na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas numa área de conversão de biomassa para obtenção de biocombustível, por meio de craqueamento termocatalítico. Então, era algo que estaria tangenciando a área de química de materiais, porque eu desenvolvi catalisadores heterogêneos, mas um pouco diferente do que eu venho trabalhando hoje, Atualmente, o grupo de pesquisa que eu coordeno junto com o professor Reginaldo e com o professor Laércio na Universidade Estadual do Piauí, o GreenTech, é focado no desenvolvimento de semicondutores, na caracterização desses semicondutores, tanto estrutural como morfológica, óptica, fotoeletroquímica, no sentido de utilizar esses ópticos semicondutores como fotocatalisadores para o processo de mineralização de poluentes orgânicos emergentes, como fármacos, como corantes, e também utilizá-los como inativadores de micro-organismos, patogênicos, no caso de vírus, de bactérias, de fungos. Então, o trabalho hoje é voltado para esse tipo de pesquisa, e eu fui parar nessa linha de pesquisa porque depois que voltei do doutorado, a nossa infraestrutura laboratorial ela estava mais adequada para o desenvolvimento de pesquisas nessa linha do que na linha de pesquisa que eu tinha defendido o doutorado, que seria a parte de conversão de biomassa. E além disso, se somou ao fato de nós termos a parceria com o professor Reginaldo, que é especialista, fez o doutorado na parte de eletroquímica, especificamente de semicondutores, e termos um outro especialista, doutor também na área, o professor Laércio Cavalcante, extremamente especializado na parte de síntese e caracterização dos semicondutores. Temos um especialista em síntese e caracterização, outro especialista em eletroquímica de semicondutores, e eu vim me juntar a esse grupo com conhecimento na parte de catálise heterogênea. Então, nós formamos uma espécie de um tripé do grupo, e isso vem favorecendo muito o desenvolvimento das pesquisas no nosso laboratório, por termos ampliado a visão que cada um tinha da sua área de pesquisa. Não só estudando as propriedades ópticas e morfológicas dos catalisadores, mas também as propriedades fotoeletroquímicas, que permitem uma explicação mais detalhada do processo de atividade fotocatalítica de cada um desses semicondutores, bem como do processo de geração de fotocorrente, pensando-se em uma conversão de energia solar, por exemplo, para energia elétrica ou para a geração de hidrogênio, por exemplo. Por fim, para aqueles estudantes que se encontram no início da vida acadêmica
e que ainda estão no processo de escolha do caminho que irão trilhar. O que você poderia destacar de pontos positivos das pesquisas relacionadas à catálise e tecnologias ambientais para esses estudantes? Bem, o que eu poderia dizer para os estudantes aí que ainda não escolheram um caminho ou uma linha de pesquisa a seguir sobre a área de catálise e tecnologias ambientais, dizer que é uma área extremamente promissora, em franco desenvolvimento no país e no mundo. A parte de catálise heterogênea é algo que vem crescendo muito no Brasil, principalmente, já é bem desenvolvida em outros países. E um ponto importante a saber é que os países não se desenvolvem sem a catálise. A imensa maioria dos processos químicos de obtenção de produtos ou de transformação envolvem catálise, seja homogênea ou heterogênea. Então, é uma área de extrema aplicação industrial e tecnológica e extremamente importante para o desenvolvimento da economia e da sociedade dos países. Por outro lado, é uma área extremamente desafiadora. A gente trabalha na área de catálise com as 4 grandes áreas da química, né? A inorgânica, a fisicoquímica, a orgânica e a analítica. É necessário ter um conhecimento significativo nessas 4 grandes áreas da química para ter um entendimento adequado, tanto do desenvolvimento de catalisadores como da caracterização e aplicação desses materiais. E quando voltados à parte de tecnologias ambientais, é necessário um conhecimento ainda mais amplo, porque nós precisamos entender do problema ambiental a ser mitigado. A gente tem que entender também, nesse caso, um pouco de biologia e um pouco de geografia, ou seja, um pouco da ação do homem no ambiente e de que forma que a gente, utilizando a parte de química de materiais, a parte de catálise, a gente consegue intervir no problema no sentido de mitigá-lo. Mas são áreas extremamente instigantes, excitantes de se trabalhar, porque a cada dia que passa, infelizmente, aparecem novos problemas ambientais que devem ser atacados do ponto de vista científico para nós propormos soluções ou mitigações desses problemas. Então é uma área que não faltará pesquisa, desenvolvimento e inovação em momento algum nos próximos anos. Infelizmente, porque quando eu digo isso, infelizmente, em virtude do aumento da poluição ambiental, do aumento da resistência bacteriana por descarte inadequado de fármacos e por desenvolvimento industrial próximo aos mananciais de água e tudo mais. Mas acreditem que é uma área muito interessante a ser seguida e, como qualquer outra, há necessidade de uma dedicação muito grande. Bom, professor Geraldo, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em participar conosco desse podcast e poder falar sobre as pesquisas desenvolvidas na UESP em materiais, catálise e tecnologias ambientais. Muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Reginaldo, ao grupo, por essa oportunidade de falar um pouco sobre essa linha de pesquisa, essa área de pesquisa, dependendo do programa ou do laboratório, é tão importante para o desenvolvimento de uma nação, importante para mitigar os problemas ambientais decorrentes do desenvolvimento econômico também, e importante para a formação em termos científicos dos estudantes. Então, mais uma vez, agradecer. Enfim, quero pedir a todos que acompanhem ainda nossas redes sociais e páginas do Instagram, do grupo Green Tech e do grupo PET Química. Um abraço a todos e fiquem com Deus.